fale comigo, fale com você, fale conosco de forma poderosa. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta live. Eu consagro a Ti, Senhor, esta live em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, eu declaro, Pai, a Sua bênção poderosa, Senhor, as Suas bênçãos celestiais que enriquecem e não trazem dores, Pai, sobre cada pessoa, Senhor, que está assistindo e aquelas que ainda assistirão. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, traz a revelação da Sua palavra, Pai. Traz a nós aquilo que o Senhor deseja falar na Tua palavra, Senhor. Expande o nosso conhecimento, Pai, para que nós possamos receber a revelação direto do trono de Deus. Ah, Senhor, que o Seu nome seja honrado, seja glorificado nesta live. Que eu diminua e que o Senhor apareça, Pai, porque esta live é para honrar e glorificar o Seu santo nome. É para honrar e glorificar o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Senhor, que participar desta live. Não importa o tempo, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja guardando, protegendo e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aqui onde eu moro, por incrível que pareça, tá fresquinho, mas esse canto da minha casa é o mais quente que tem, então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu estou fazendo um devocional de 21 dias sobre o Evangelho de João. E cada dia nós iremos estudar um capítulo específico do Evangelho de João. Tem uns capítulos que são uns capítulos que são mais longos. Quando eu chegar nesses capítulos, provavelmente nós dividiremos em 2. Amém? E se você pode, abra a sua Bíblia em João 2, João no capítulo 2. Aleluia! Então, o capítulo de João 2, ele fala ali sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez ali, né? Num casamento em Caná da Galileia. Ele fala também da purificação que o Senhor Jesus fez ali no templo, né? E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, amém? Abra comigo a palavra de Deus em João, capítulo 2. O subtítulo é O Casamento em Caná. 3 dias depois, esse aqui é 3 dias depois que o Senhor Jesus, ele separa os primeiros discípulos. E ele tem um encontro com Natanael, né? E Filipe vai ali ao encontro de Natanael e fala que ele conheceu o Messias. E ele pergunta, será que é aquele que havia de vir? E Natanael perguntou-se de onde ele é. E boa tarde, Fidelcino, seja bem-vindo, glória a Deus, aleluia. E Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas ele vai devido à insistência de Filipe. E quando Jesus se encontra com ele, ele fala para Natanael, eu te vi, ele fala, está aí um homem verdadeiro, um verdadeiro homem, um verdadeiro judeu, um verdadeiro íntegro. E Natanael falou assim, você me conhece? E o Senhor Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira. E ele recebe a revelação, né, do Senhor Jesus. E logo após isso, 3 dias depois, no capítulo 2, a palavra nos fala. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: faça tudo o que ele mandar. Então, o Senhor Jesus, mais os seus discípulos, eles são convidados a participar de uma festa de casamento. E durante o decorrer ali da festa de casamento, o vinho, ele acaba. Então, a mãe de Jesus, sabendo que ele é o Messias, sabendo que ele faz milagres, né? Ele pega e fala com o seu filho, o vinho acabou.
E o Senhor Jesus fala: que tenho eu com isso? A minha hora ainda não chegou. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui? Ele estava declarando que a hora que chegaria, dele ser crucificado, dele ser revelado como Messias, não era aquela hora. Mas mesmo assim, quando a sua mãe fala, façam tudo o que ele disser. Essa mesma palavra, quando ali no livro de Gênesis, quando ocorre aquela fome ali no Egito, e José interpreta o sonho do faraó, e José faz com que se guarde, quando eles estavam na fartura, durante 7 anos eles estocaram o alimento. E quando chegou a fome, o povo foi em busca do faraó, do seu governante. E eles falaram: procure José, faça tudo o que ele disser. E a mãe dele fala da mesma forma: façam tudo como ele disser. E o Senhor Jesus, mesmo sabendo que não era a hora, não era a pronta hora, não tinha chegado o momento dele se apresentar ao mundo como Messias, como Filho de Deus enviado ao mundo, ele se importa com aquela situação que está acontecendo ali. Se ele foi convidado para aquele casamento, ele era amigo dos noivos, porque a gente só convida para uma festa as pessoas que nós amamos, as pessoas com as quais nós temos amizade. Então, o Senhor Jesus, ele era próximo daquela família. O que representava aquele vinho ali ter acabado? Representava a vergonha daquela família que estava comemorando um casamento e não tinha vinho suficiente para todas as pessoas. Atualmente, né, nós vivemos numa época em que as pessoas nos convidam para festa, quem bebe tem que levar bebida, mas naquela época não. Era a família que fazia o casamento. E uma festa de casamento, ela demorava 7 dias. Imagina você sustentar um casamento com uma festa de 7 dias, do início ao fim. Provavelmente aquela família não era uma família muito abastada. E também era a família do noivo que, em geral, dava festa do casamento. E o Senhor Jesus, ele se preocupou, ele se importou com aquela vergonha que aquela família, ele poderia passar. O Senhor Jesus, ele se importa comigo, ele se importa com você, por menor que seja a sua necessidade. O Senhor Jesus, ele pode transformar situações comuns da nossa vida em propósitos para levar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele se importa se nós passamos vergonha ou não. E mesmo não sendo o momento certo para ele se apresentar ao mundo, ele faz ali o milagre. Sua mãe disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Então, havia-se um costume de servir-se o melhor vinho primeiro, e quando as pessoas já estavam bem alegres, começava-se a servir um vinho de menor valor para a festa não sair tão cara. Mas o Senhor Jesus, ele fez o milagre, para vocês verem que a festa era feita pelo noivo. Então chamou o noivo.
O mestre de cerimônia chama o noivo e fala: o anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor valor. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Então, o Senhor Jesus, ele se preocupou com a vergonha que os seus amigos, que aquelas pessoas que ele conhecia, que estavam se casando, poderiam passar com a vergonha. Já imaginou as pessoas falando, fulano convidou-nos para uma festa de casamento, mas não teve vinho suficiente? As pessoas costumam falar da vida das outras, né? Quase que o tempo todo. Mas o Senhor Jesus ali, ele honra a família daqueles amigos. Ele honra o noivo, ele honra a sua mãe que pediu para que ele fizesse aquele milagre, porque ela sabia do que o filho dela era capaz. Mesmo que outras pessoas não soubessem. Alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia falam que este foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. Mas Maria sabia, a mãe de Jesus sabia do que o filho dela era capaz. Então, provavelmente, aquela não foi a primeira vez que o Senhor Jesus fez isso. Como que a mãe dele, sem saber se ele era capaz de transformar água em vinho, ia chamá-lo para fazer isso no meio do casamento? Aleluia! No capítulo 11, esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Então, aqui na palavra de 1 de João, o Senhor Jesus assim a palavra, assim em João 1,14, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, a glória do Senhor Jesus, ela começa a se manifestar a partir deste primeiro milagre público, ainda que ele tenha feito este milagre discretamente. Provavelmente somente os discípulos presenciaram, os discípulos, sua mãe e os empregados. Porque aqui fala, esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Isso significa que os discípulos estavam ali presentes, vendo o milagre. Depois do casamento, foram a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, o Senhor Jesus, shalom, shalom, pastora Ceissa, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus, que alegria ter você aqui comigo. Louvado seja o Senhor. Então, ali naquele milagre, naquela família, o Senhor Jesus, ele demonstra compaixão, ele demonstra cuidado com seus amigos, nos detalhes, ele faz um vinho e um vinho melhor do que o vinho terreno. É elogiado, o mestre de cerimônias fala que aquele vinho era melhor do que o primeiro que foi servido. Então, o Senhor Jesus atende à necessidade social, à necessidade pessoal daquela família, para que eles não fossem expostos à vergonha. Aleluia! Aleluia! No versículo 13 tem um novo subtítulo: Jesus purifica o templo. Era quase época da festa da Páscoa judaica. A festa da Páscoa judaica foi instituída por Deus quando o povo de Deus saiu ali do Egito, né? O Senhor deu várias ordenanças para que o povo judeu seguissem, e uma delas foi a comemoração da festa da Páscoa anualmente, que foi quando eles saíram ali, quando o anjo da morte atacou os primogênitos do Egito. Deus deu ordem para que eles sacrificassem um cordeiro, um carneiro sem mácula de até 1 ano, passasse o sangue nos umbrais das portas para que o anjo destruidor não entrasse e que os primogênitos dos hebreus, do povo de Deus, também não fosse destruído.
e deu ordens para que eles se alimentassem daquele animal e não guardassem nada. Eles fizeram pão sem fermento. Então, a partir daí, anualmente, eles comemoram a Páscoa, começaram a comemorar a Páscoa judaica. Não sei se eu tô ligando o ventilador, fico com frio, fico com calor. E era a época da Páscoa judaica. Era a época de uma festa muito alegre, de uma festa anual em comemoração à libertação do povo hebreu ali do Egito. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa palavra das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Por que é que o Senhor Jesus, ele foi ali naquele templo e expulsou os cambistas, expulsou as pessoas que estavam vendendo animais ali? Era a época da festa hebraica judaica. Nessas festas, eles sacrificavam animais no templo para o Senhor. Sacrificavam carneiros, ovelhas, bois, rolinhas, e esse era o comércio que aqueles homens estavam fazendo. Muitas vezes, o único lugar onde essa festa era comemorada era ali no templo do Senhor em Jerusalém. As pessoas vinham de muito longe, elas andavam a pé longas distâncias até chegar ali em Jerusalém para fazer o sacrifício anual. Então, muitas delas achavam mais fácil comprar o animal ali, já na entrada do templo, para que o animal não perecesse durante essas longas distâncias, ou para que o animal não se desgastasse durante todo esse percurso. Só que tem um porém aqui. O templo de Jerusalém, era constituído por partes. Eu tenho que fazer essa explicação para que vocês entendam a ira do Senhor Jesus. Então, o templo de Israel, ele era dividido por partes. Tinha os átrios, que era a parte exterior do templo, tinha o lugar santo e o santíssimo lugar. Os átrios eram onde as pessoas comuns podiam ficar, e eles eram também divididos por nomes. Tinha o átrio dos gentios, que era a maior parte do templo de Jerusalém. E era ali onde os cambistas estavam, onde os vendedores, onde as pessoas que trocavam dinheiro estavam. Então tinha o átrio, o pátio dos gentios, tinha o pátio onde as mulheres ficavam, era tudo subdividido conforme a importância das pessoas. Tinha o pátio, o átrio das mulheres, depois do átrio das mulheres vinha o pátio de Israel, ou o átrio de Israel, que era o pátio onde ficavam os homens. Depois do pátio dos homens ficava o pátio dos sacerdotes, que era onde aqueles que faziam o serviço ali do templo, eles ficavam. Era tudo subdividido. Então, a maior parte, o átrio dos gentios, como o próprio nome indicava, era a parte maior, porque as pessoas que não eram judeus, eles eram proibidos de adentrar no templo. Então,
mas existia ali gentios tementes a Deus que adoravam a Deus. Então, o pátio dos gentios era onde essas pessoas, que por não serem judeus, não podiam entrar dentro do templo, mas eles podiam ficar naquele pátio exterior ouvindo a palavra de Deus, recebendo direção, se alimentando da palavra de Deus. Mas como que as pessoas iam se alimentar da palavra de Deus, sendo que estava cheio de animais? Cheio de bode, cheio de carneiro, cheio de ovelhas, cheio de rolinhas, cheio de gado, toda espécie de comércio ali, troca de dinheiro. A função do pátio dos gentios era aproximar aqueles que não eram judeus, mas eles adoravam a Deus, era para aproximá-los do Senhor. E aquele comércio, aquele entulho, aquele entupimento daquela área que não era para aquilo, fazia com que as pessoas não conseguissem ouvir a palavra de Deus. Você já foi numa feira livre, é um barulho enorme. E uma feira, aqui na minha cidade costuma ter feira, mas é só feira de legumes, verduras, doce, não tem animais. Agora você imagina, em frente de um templo, provavelmente a acústica permitia que a palavra do Senhor fosse ouvida ali no pátio dos gentios, com animais, com boi mugindo, com cabra berrando, com toda espécie de animais e pessoas gritando, aqui é mais barato, aqui troca dinheiro. Imagina o barulho. Como que uma pessoa que quer ouvir a palavra de Deus pode receber a palavra de Deus num barulho desse? Então o Senhor Jesus, ele vai no templo ali, no templo de Jerusalém, e ele se ira com aquilo que ele viu, porque as pessoas estavam deturpando a função do templo, que era aproximar o povo da presença de Deus. Então o Senhor Jesus, ele vê aquele espetáculo grotesco, e ele faz uma corda ali irado, ele faz aquele chicote e começa a bater nos animais, começa a bater nas pessoas, começa a expulsar as pessoas, derruba as mesas dos negociantes, expulsa quem vende as pombas, e ele fala: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. O templo não era um mercado, o templo era um lugar de oração, um lugar de busca da presença de Deus. E eles desviaram a função normal do pátio dos gentios. Se tornou um local de comércio. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Se você pode, abre a sua Bíblia em Salmo 69, no versículo 9. Salmo 69, 9. O zelo por tua casa me consome, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. O salmista que fala que ele é consumido pela casa do Senhor, as pessoas insultam a casa do Senhor, e o Senhor Jesus, ele se sente da mesma forma. Ele vê a casa do pai dele, o templo do Senhor, corrompido ali pelo mercado, pelo comércio. Aleluia. E no mesmo instante, os discípulos do Senhor Jesus já faz ligação com esta profecia do salmista. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei de novo. E os fariseus que estavam a todo custo procurando um motivo para destruir o Senhor Jesus, já vem logo, eles não vão contra quem está fazendo a casa de Deus um comércio. Eles veem aquilo, mas provavelmente ia dinheiro por os bolsos deles, e eles não se incomodavam. Mesmo os fariseus são aquelas pessoas que são exímias conhecedoras da lei de Deus, da Torá.
Eles sabiam todas as leis, mas eles não tinham humanidade no coração. Eles se preocupavam com as leis, mas não se preocupavam em demonstrar o amor ao Pai. Então, o Senhor Jesus, ele faz aquele estardalhaço, né? Para que as pessoas saiam dali. Aleluia. E quando ele fala aqui, pois bem, respondeu Jesus, destrua este templo e em 3 dias eu levantarei. O Senhor Jesus está se referindo ao seu corpo, à ressurreição, onde ele morre e ele, ele, ah, o Senhor Jesus é ressurreto ao 3º dia, entendeu? E quando o Senhor Jesus ele vem falar isso, ele fala: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Ele está se referindo à ressurreição após ele ser crucificado ali no madeiro. 3 dias depois ele vem a ressurreição, né? Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir este templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Os fariseus, eles vêm com os olhos carnais, com os olhos naturais. Eles falam, esse templo demorou 46 anos para ser construído. Como que você, com 3 dias, vai reconstruí-lo? Mas o Senhor Jesus estava falando do seu corpo físico. A palavra declara que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa e morada de Deus. Quando o Senhor Jesus fala sobre templo, ele está se referindo a isso, ao nosso corpo físico. Aleluia. E quando o Senhor Jesus, depois de 3 dias, é ressurreto, os discípulos dele se lembram dessa palavra que ele disse. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Então, ali durante aquela festa, após o casamento, 3 dias depois, na festa da Páscoa, o Senhor Jesus começou a fazer os milagres. E através dos milagres, as pessoas começaram a crer. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Então, o Senhor Jesus, aqui quando fala assim, Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. As pessoas falavam que criam nos milagres, mas no coração deles ficava a dúvida. O Senhor Jesus, na terra, enquanto ele estava na terra, ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele tinha acesso à alma, à mente e ao coração daquelas pessoas. E ninguém precisava lhe dizer que aquela crença era fingida, que eles não acreditavam de fato que o Senhor Jesus era Deus, que ele era o Messias, porque ele conhecia tudo que ia no coração daquelas pessoas. E o Senhor Jesus, Deus, ele sonda a nossa alma, ele sonda o nosso corpo, ele sonda o nosso espírito. Ele nos conhece, conhece toda a intenção do nosso coração. Sabe tudo que vai na nossa alma. E o Senhor Jesus, aqui através dessa palavra, ele quer entrar nas nossas vidas, no ordinário das nossas vidas, na nossa rotina, nas festas que nós participamos. O Senhor Jesus, ele nos convida a rever tudo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, assim como ele vai ali no templo e purifica o que estava atrapalhando a comunhão das pessoas no templo.
O comércio, o barulho, o lugar não foi feito para ser comércio, foi para ser ouvida a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus também ele quer nos mostrar tudo que tem nos separado do Senhor Jesus, do nosso momento de comunhão, do nosso momento de oração. E hoje eu quero te convidar a, a olhar para dentro de si, olhar na sua vida, a que você tem dado prioridade ultimamente? A sua prioridade está no Senhor? A sua prioridade está no seu trabalho? Aquilo que ocupa o lugar de prioridade de Deus no nosso coração, estas coisas é o nosso Senhor. Se a prioridade da sua vida não é Deus, não é o Senhor Jesus, se a prioridade da sua vida é o trabalho é seu Senhor. Se a prioridade da sua vida é a família é seu Senhor. Se a prioridade da sua vida é ganhar dinheiro, Mamon é o seu Senhor. A palavra de Deus declara para que nós buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Se você pudesse, de alguma forma, pedir para que Jesus mudasse alguma situação na sua vida, nessa semana, nesse mês, o que você pediria? O que você acha que precisa mudar? Qual área da sua vida que precisa de purificação, que precisa de renovo? Seja sincero com Deus, entre no seu secreto. Ore ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, peça para que o Espírito Santo de Deus traga à sua memória aquilo que tem te afastado da presença do Senhor, aquilo que tem tomado o lugar de senhorio no seu coração. Muitas vezes nós vamos sair por trabalho, nós estamos em correria, criança para a escola, trabalho, fazer almoço, principalmente mulheres, que é uma corrida sem fim. Mas nós precisamos tirar um tempo para Deus. Não precisa ser 1 hora, 2 horas. Acorde um pouco mais cedo, 20 minutos antes. Entregue o seu dia ao Senhor, peça para Ele te abençoar, adore-o, louve a Ele. Se pela manhã não dá, quando for à noite, durma um pouquinho mais tarde, 30 minutos após, e busque ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que o Senhor falará com você. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, mostra, Senhor, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, Pai, aquilo, Senhor, que tem nos afastado da Sua presença, Pai. Aquilo, Senhor, que tem tomado lugar de adoração a Ti, Pai. Aquilo, Senhor, que tem, Senhor, nos afastado da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos do nosso coração para que nós possamos entender, Pai, quais áreas da nossa vida precisa de purificação, que momentos do nosso dia, Pai, situações, Senhor, têm tomado lugar da Tua palavra, da Tua presença em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ensina, e nós possamos buscar em primeiro lugar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, e nós sabemos e nós cremos que as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor diariamente, adorá-lo, louvá-lo em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença nessa live. Obrigada porque o Senhor falou com cada pessoa. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor. Essa live é para honrar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar presente com cada família, em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Eu glorifico a Deus pela sua presença e em nome de Jesus nós estaremos aqui amanhã. Esteja comigo às 17 horas de Brasília. Talvez eu comece uns 10 minutos antes, mas é próximo a esse horário. Shalom, shalom, até amanhã, em nome de Jesus.